Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos têm dúvidas sobre este estudo, sobre a Santíssima Trindade, mas nós vamos aprender hoje, irmãos, que eles têm uma função única, porém contra pessoas distintas, seres distintos. Mas nós vamos falar hoje sobre a Santíssima Trindade. Eu coloquei aqui assim: cremos e professamos e ensinamos que Deus é o único em ciência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas. No texto que nós lemos aqui, fala dessas três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo, que eles são um em três pessoas. As pessoas, irmãos, existem alguns aí que não acreditam na Santíssima Trindade, eles só acreditam em Pai e o Filho. E já tem algumas religiões que acreditam somente no Pai. E tem algumas religiões que nem acreditam nem no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo. Mas nós vamos ver, queridos, diante da Bíblia, nos textos bíblicos, que a Santíssima Trindade é real e que Ele opera poderosamente em nós, glória ao nome de Jesus, para todo sempre. Então veja aí na sua apostila, irmão, diz assim: as Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, uma só substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Glória ao nome de Jesus. Então veja bem, queridos, que Pai, Filho e Espírito Santo, eles possuem a mesma essência, o mesmo poder. Eles têm, tanto o Pai tem a onipotência, como o Filho e o Espírito Santo. Assim também os três têm a onisciência, a onipresença, a soberania e a eternidade. São três em um só. Mas nós vamos ver essa divisão, essa hierarquia, como eles operam, para ter a unidade, para a glória do nome de Jesus. Veja aí na sua apostila que diz assim: as Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há só um Deus e que Deus é um. Abramos a nossa Bíblia aí, queridos, em 1 Coríntios 8. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 6. Glória a Deus. Nós estamos estudando, irmãos, acerca da Santíssima Trindade, da palavra de Deus. 1 Coríntios 8, 6 diz assim: todavia, para nós só há um Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual todas as coisas e nós por Ele, glória a Jesus. Então o apóstolo Paulo, irmãos, afirma para a igreja de Coríntios que só existe um Deus e só existe um Senhor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. O que passa disso não é procedência maligna. Não existe outros deuses, a não ser que as pessoas criarem, irmão Pedro. Mas nós acreditamos num Deus único, num Deus poderoso, num Deus criador dos céus e da terra. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Em Gálatas, depois de 1 e 2 Coríntios, Gálatas 3 e 20, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando para a igreja de Galácia, aquela igreja cheia do Espírito de Deus. Em Gálatas 3:20 diz assim a palavra do Senhor: ora, o mediadeiro
só, mas Deus é um só. Só existe Ele, irmãos. Só existe um Deus que pode todas as coisas. Efésios, capítulo de número, depois de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, diz assim o texto sagrado: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. No versículo 5 no caso, no versículo 6 diz: um só Deus e um Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, só existe um Deus único, universal. Só existe um Deus poderoso. Não existe outro Deus, não existe outros deuses a não ser o nosso Deus, o Deus Sabaote, o Deus dos exércitos. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Primeiro, a unidade da Trindade, como eles estão unidos. Glória ao nome de Jesus. Veja bem, a unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade. Quer dizer, Deus, Ele é único, mas Ele também, querido, existe a unidade entre os três, e eles não se contradizem, eles não se rompem um com o outro, não. Tudo que eles fazem tem uma direção certa, tudo que eles fazem tem tudo equilibrado para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Glória ao nome de Jesus. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Glória ao nome de Jesus. Vejamos em Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo de número 11, primeiro livro da Bíblia. Vamos estar lá. Veja bem que desde a eternidade eles já se comunicavam, eles já existiam. Glória ao nome de Jesus. Gênesis capítulo 11, versículo número 7. Glória a Deus. Amém? Os irmãos acharam aí? Diga glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo de número 7. Ei, desçamos e confundimos a língua, a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Veja bem, queridos, que a palavra desçamos não está no singular, está no plural. Então Deus estava se comunicando com alguém, e este alguém era o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele disse: vamos lá e desçamos e confundamos as línguas, que era lá na Torre de Babel, quando eles estavam construindo, subindo a torre. Deus disse: vamos descer lá e confundir as línguas. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Gênesis capítulo 1, só voltar aí as páginas, versículo de número 26, diz assim: e disse Deus, façamos. Esta palavra não está no singular, está no plural. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Novamente não está no singular, mas no plural. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus estava se comunicando com alguém na eternidade, dizendo: nós vamos fazer um homem, e este homem terá a nossa imagem e terá a nossa semelhança. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: você não carrega somente um título seu, de um irmão, de um crente, de um pastor, de um obreiro, não. Você está carregando o título de Cristo, você está carregando a imagem do Senhor. Quando as pessoas olham fora, eles não só veem um crente, mas ele vê o Espírito Santo na tua vida, ele vê Cristo na tua vida. Aleluia, glória ao nome de Jesus para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Você não só carrega a sua identidade, mas ele carrega a identidade de Cristo. Aleluia. Gênesis de número 3, versículo 22. E fez o Senhor Deus a Adão. Gênesis 3 e 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Veja a comunicação, irmão, que ele tinha uns para com os outros, a Santíssima Trindade, desde a
a eternidade. Glória ao nome de Jesus. Isaías capítulo 6. Abra comigo na sua Bíblia, irmão. Vamos folhear a Bíblia. Vamos ver as páginas da Bíblia sendo folheada. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 6 e o versículo de número 8. Vamos estar lendo o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías. Esta unidade em nós vem também do profeta Isaías. Glória a Deus. Isaías, eu botei aí, está faltando um A. Isaías. É isso. Isaías, um A. Faltando um A e uma C. 6, versículo número 8. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviaremos? Veja bem que está no plural, ele está conversando com alguém. A quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Então disse eu, o profeta Isaías: eis-me aqui, envia a mim. Glória ao nome de Jesus. Então veja bem, queridos, que sempre existiu um diálogo, sempre existiu uma unidade, uma comunhão entre Deus, o Espírito Santo e o Filho, a Santíssima Trindade. Glória ao nome de Jesus. Veja aí na sua postilha, queridos, passando desta parte sobre a unidade entre eles. Diz assim: no Novo Testamento, mostrando claramente e diretamente as três pessoas associadas em unidade e igualdade. Nós lemos o texto: você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. A unidade, eles não trabalham separado um do outro, eles trabalham unido e o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Mas vamos ver também, queridos, 1 Coríntios, versículo número 12. Versículo de número 12. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 4 ao 6. 12 ao 6. Ora, há diversidade de dom. Existem vários dons sobre a terra, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todo. Glória ao nome de Jesus. Veja aí, queridos, a Santíssima Trindade sendo falada. O Espírito Santo de Deus é quem dá dom à igreja. É Ele quem distribui os dons. São vários dons, mas é Ele o mesmo que opera em todos. Também existem vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Existem operações de milagres de vários tipos, mas é o mesmo Deus que opera. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra a atuação de Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. 1 Coríntios 13, 13. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, olha aí, esse daí é a bênção apostólica, e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, com vós todos, amém? Esta é a bênção apostólica, e nós só abençoamos dizendo sobre o Senhor Jesus, sobre Deus e sobre a comunhão do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Efésios, depois aí, bem perto, Efésios 4, do 4 ao 6 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E para finalizar, queridos, esta operação, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 2. Olha o
dizendo para nós, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz assim: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, e santificado no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Glória ao nome de Jesus. Irmão, eu não entendo como tem pessoas que não acreditam em a Santíssima Trindade depois que lê a Bíblia, porque nós vemos aqui, queridos, a atuação deles. O Pai opera, o Espírito Santo opera e Jesus opera da mesma forma. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. Veja bem, nós ensinamos que só temos só Deus e não três deuses. E agora? Não é três, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora? Mas veja bem, tem pessoas que acreditam que é um Deus, Jesus é outro, o Espírito Santo de Deus é outro. Mas não é bem assim. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são um só. Amém, meus irmãos? Mesmo todos eles vêm de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Olha aí, Marcos 12. Aleluia, glória a Jesus. Marcos 12 e o versículo de número 32. Marcos capítulo 12 e o versículo número 32 diz assim: e os escribas disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro além dele. Não existe, irmão Joaquim, não existe Francisca, não existe Joana, não existe nenhuma dessas, a não ser o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus. Só existe um Deus, irmãos, que pode operar na nossa vida. 1 Coríntios 1, 8 e 6, nós já lemos aqui esse texto, mas eu quero ler novamente, porque alguns textos vão estar, 1 Coríntios 8 e o capítulo de número 6, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós só há um Deus, um Pai, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. Glória a Jesus, aleluia. Só existe um Deus, aleluia, que pode fazer, glória a Deus, tudo operando para a glória do nome de Jesus. João 17 e o 3 diz assim a palavra do Senhor, aleluia, glória a Jesus. João 17, versículo de número 3: e a vida eterna é esta, que conhece a ti só por único Deus e verdadeiro. Aleluia. E para nós finalizarmos, queridos, esta passagem em João capítulo 10, versículo de número 30, aleluia, para nós concluirmos esse pensamento. João 10 e o 30 diz assim a palavra do Senhor: eu e o Pai somos um. Traduzido, Jesus e o Pai é um, o Espírito Santo e Jesus e o Pai são um só, em operações diferentes. Glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, não existe outro Deus, só existe um único Deus que acreditamos para a glória do nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A função das três pessoas da Trindade, nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza a outra, como se houvesse uma hierarquia distinta ou divina. Existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Para ser, queridos, para saber as coisas de Deus, precisa estar ligado, precisa estar unido, precisa estar em
todos sempre. Hebreus 5:5 diz assim a palavra do Senhor: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para que se faça sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Aleluia, glória a Deus. Jesus não saiu das entranhas do nosso Deus. Jesus foi gerado no nosso Deus. Por isso eles têm ligação um para com o outro. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá no Jordão, quando foi batizado por João Batista, quando eles saíram da água, a Bíblia diz que voou do céu uma pomba, sentou sobre o ombro de Jesus, e uma voz ecoou no céu e disse: Este é o meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho prazer. Aleluia, glória ao nome de Jesus, glória a Deus por isso, aleluia, aleluia. Em João 15:26, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. João 15 e o versículo de número 26, vamos ler esse texto, irmãos, para a glória de Deus, aleluia, aleluia. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Glória ao nome de Jesus, aleluia. 20 e 22 diz o texto sagrado: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: receberei o Espírito Santo. Aleluia. Só pode dizer isso, irmãos, quem tem autoridade para mandar e desmandar. Só pode dizer: recebereis o Espírito Santo quem tem intimidade com Ele. Só pode dizer: você será cheio do Espírito Santo quem é gerado, quem foi gerado no Pai. Aleluia, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia. Veja bem, em 1 Coríntios 12, versículo 4, também diz a paternidade e o papel da primeira pessoa da Trindade. Glória a Jesus, aleluia, para todos sempre. Glória a Deus. 12, do 4 ao 6 diz assim: foi arrebatado ao paraíso. Eita, perdão. 1 Coríntios 12 e o 4 até o 6. Ora, foi o que nós vemos naquela universidade do tal, mas o mesmo Deus é o que opera em todos. Aleluia, glória a Deus. O Pai proclamou as palavras criadoras. Hebreus, capítulo de número 1, que os queridos abram a Bíblia, para nós folhearmos e não ficarem mais peritos na palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados.